Ok? Então, assistimos um vídeo de resumo, que o link vai estar abaixo aí do vídeo, que o YouTube... Vou deixar o link para que o YouTube não corte os direitos autorais. Então, vamos lá. Foro privilegiado, gente, é um câncer que existe no Brasil. Um câncer, não é, Cacá? O que o foro privilegiado faz? Ele faz com que a corrupção tenha uma proteção. Ele faz com que pessoas que devem ser julgadas por todo tipo de crime... Vou dar um exemplo. Se um prefeito comete um assassinato, ele vai levar 617 dias, mais ou menos, para começar a rolar o processo dele, para ele, quem sabe, ser julgado. Já um cidadão comum, se cometer um assassinato, ele vai, em uma semana, no máximo, aí, já correr tudo, e logo o julgamento dele e tudo mais. Então, depois de quase 2 anos, uma pessoa que tem um foro privilegiado, ou seja, ela tem os privilégios de proteção da justiça, e ela não pode ser julgada por um juiz, por exemplo, da comarca de Jaguariúna. Ela tem que ir só em primeira instância, lá na Corte Suprema. Então, eu sou tão bom, eu sou tão grande, eu sou tão importante para a nação, que os crimes que eu cometo, só alguém muito superior pode me julgar. E isso, o que faz para o nosso país, por exemplo? Faz com que as pessoas no alto escalão e que governem o nosso país, por exemplo, cometam os crimes mais crassos e absurdos possíveis, muitas vezes não são julgadas, muitas vezes são... a corrupção, imagina, até 2 anos, ela consegue saber todo mundo que vai julgar ela, consegue corromper todo mundo, consegue pagar propina para todo mundo, ela consegue se proteger de tudo, para que quando ela for julgada, esse crime, na verdade, nem seja mais um crime. Fica até bonita a história dela e vire documentário. Então, é isso que acontece no nosso Brasil. O que acontece nos outros países, por exemplo? Se a gente olhar a Inglaterra, quem é a pessoa mais importante da Inglaterra? Talvez não seja mais importante mais, mas seja mais famosa. Vamos... Giovana, você que quase uma inglesa entre nós, né? Passou o seu tempo lá. Quem é hoje a pessoa mais importante da Inglaterra? O rei e o primeiro-ministro, né? Hoje o rei Charles. Não gosto muito, assisto The Crown, não gosto muito dele. The Crown me ensinou a não gostar dele, eu gosto da Elizabeth. Mas, enfim, e da Lady Di, claro. Lady Di. Mas o rei é o mais importante. E o primeiro-ministro, se eles cometem crimes na Inglaterra, eles são julgados como qualquer outro cidadão. Eles não têm foro privilegiado lá. Na Suécia, só uma pessoa tem foro privilegiado. Na Alemanha, só uma pessoa tem foro privilegiado. Provavelmente, os presidentes do país. Que aí leva mais tempo para a investigação e demora mais para serem julgados. Apenas. No Brasil, atualmente, 45.300 pessoas têm foro privilegiado. 45.300 pessoas podem cometer os crimes mais crassos, mais absurdos do mundo, que elas só vão ser julgadas daqui 2 anos ou mais, e talvez nem serão julgadas, dependendo do nível de influência que elas tenham, para que a corrupção as protejam. É um absurdo. Então, alguns problemas que o foro privilegiado traz. Impunidade, porque muitas vezes nem punidas elas são pelos crimes que elas cometem. Segundo, desigualdade perante a lei. Gente, crime é crime. Assassinato é assassinato. Por que o assassinato do prefeito é mais bonito do que um assassinato de um cidadão comum? Todos deviam ser julgados pelo assassinato, pelo crime por si só. Mas não é assim. Morosidade processual, se a gente acha que a lei do país é lenta para as nossas coisas, imagine para essas pessoas com foro privilegiado. Ela não funciona, gente. Isso
é um problema para o combate à corrupção. Qual foi a última coisa que a gente ouviu aí que, eu não sei se vocês viram, a Lava Jato foi pelo ralo. Lavou o ralo, não lavou o jato. Lavou o ralo. Todo o trabalho do Moro e de tantos outros, né, foi tudo por água abaixo. Por quê? Porque eles simplesmente decidiram, arquivem o processo, todo esse trabalho que foi feito, a gente não vai mais falar disso. Porque a corrupção comprou todo o processo, todos aqueles anos de esforços, de CPIs e tudo mais. Entendam aonde eu vou chegar. Você fala, nossa, mas isso é uma aula de política, né? Não. Gente, tem um abuso da proteção. Eles são privilegiados. Então, isso estimula que eles cometam crimes. Estimulam para que eles não tenham medo da lei, não tenham medo da justiça, porque, inclusive, a justiça também tem foro privilegiado. Juízes têm foro privilegiado. Então, está tudo bem cometer um crime, até eu ser julgado, até alguma coisa acontecer, até falarem de algum tipo de audiência comigo, eu já estou fora do país. Ou eu já comprei todo mundo que vai ser envolvido nesse processo. Então, está fácil. Então, todos esses problemas acontecem com o nosso país atualmente. É um câncer, é uma doença que vai corroendo, digo que tem metástase por todas as cidades do Brasil. Porque onde existem governos e prefeituras, existe foro privilegiado. Onde existem juízes, promotores, existe foro privilegiado. Samara, por que ninguém acaba com isso no Brasil? É muito simples. Porque quem vota se o Brasil vai ter isso ou não são eles. Vocês acham que eles vão votar, não, a gente não quer mais o foro privilegiado? Talvez tenha uns 2 malucos lá no meio, corajosos e justos, que falam, eu não preciso. Porque se eu não cometo crime, eu não preciso de foro privilegiado. É tão simples quanto isso. Se eu não sou um corrupto, eu não preciso de foro privilegiado, porque eles podem caçar minha vida inteira, eles não vão encontrar nada. Eu não preciso que nada me proteja, porque eu estou limpo. Mas os senadores, os deputados, são os que votam nesse tipo de lei. Então, eles não vão falar, tirem o nosso foro privilegiado. Eles vão falar, protejam-nos através de um foro. Protejam-nos através de um privilégio de corrupção, porque a gente só sabe trabalhar desse jeito. Não estou falando que todos são corruptos. Detalhe, sempre vai ter 1 ou 2 corajosos lá, mas eles não vão vencer a maioria. Eu estou falando que são 45.300 pessoas protegidas por esse foro. Quantos não vão querer essa proteção? Acho que nem 10%. Talvez nem 5%. Uau! Olha que informação. Cacá, se eu tivesse um chocolate, eu ia te dar. Essa eu não sabia. Em 500 anos de Brasil, só existiram 7 pessoas que foram contra o foro privilegiado até hoje. 7. Ou seja, 7 que falam, pode vir. Pode vir. Passem o pente fino na minha vida, na minha família, em tudo, vocês não vão encontrar corrupção e crime. Porque eu estou limpo. E você sabe o nome de algum? Juscelino Kubitschek. E foi? Aqueles acidentes, né? Igual os de avião, né? Igual do Eduardo Campos, igual o do Teori Zavascki, né? Acidentes. Uau! Foro privilegiado. Samara, nada a ver. De onde você vai achar uma mensagem dentro disso? Vamos então para o livro de Amós. Izinha, Amós 3, versículo 1. Ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas. Contra toda a família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra,
por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Duas pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta. Se não apanhou presa alguma... Opa, peraí. Vamos lá. Você foi do 1? A partir do 1? Amém. Segura aí, então. Amém. O Senhor tirou e preparou os israelitas desde o Egito, né? Desde muito antes, na verdade, desde quando chamou Abraão para ser o pai das nações, depois transformou Jacó em Israel e o transformou em uma grande nação, que é a nação que vemos hoje. Porém, quando ele fala, vocês são escolhidos, o próximo, por favor. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. O que o Senhor está querendo dizer assim? Quando a gente vai para o hebraico, para a raiz da palavra, esse escolhi, ele tem uma conotação de intimidade, de relacionamento. Então, eu escolhi Israel dentre todas as nações da terra para ter um relacionamento mais próximo, para ter uma intimidade diferenciada com Israel. Por quê? Lembra que eu sempre falo, e é uma realidade, a Bíblia inteira fala de Jesus. Do começo ao fim, ela fala de Jesus. O centro da Bíblia é Jesus. E quando ele fala, eu escolhi apenas vocês, de todas as nações da terra, das famílias da terra, por que Deus não escolheu mais nações? Já pensaram nisso? Por que Deus só escolheu Israel? Podia ter escolhido Israel e a Síria, podia ter escolhido Israel e o Egito, podia ter escolhido Israel e a Itália. Já pensaram nisso? Podia ter escolhido Israel e o Brasil. Podia ter escolhido 10 nações. Por que ele só escolheu Israel? Porque ele tinha que escolher uma nação de onde viria a raiz de Davi, que de onde viria a raiz da salvação. Jesus. Então, Jesus não dá para nascer em vários lugares. Jesus, carne e físico. Hoje a gente viu aqui, né, que Jesus nasceu e está em vários lugares através da gente. Mas, ali, Jesus precisava de uma nação para nascer. E o que Deus está falando através do profeta Amós aqui é, Israel, eu escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra para que o meu filho, para que a salvação da humanidade saia de um lugar. E esse lugar é Israel. Hoje, nós entendemos biblicamente e depois da vinda de Jesus e através do Novo Testamento que nós somos o Israel de Deus. Amém? Israel, nação, por sua maioria, negou Jesus. Os judeus não aceitaram Jesus como Messias. Então, nós fomos enxertados nessa videira chamada Israel. Então, ele veio para os seus, ele veio para quem? Quem são os seus? A família dele, Jesus, veio para Israel, mas eles não os receberam, os judeus. Mas, graças a Deus que existe esse mas, a todos os que receberam, vocês receberam Jesus? Amém, glória a Deus, eu também. A todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Logo, nós somos o novo Israel de Deus. Então, essa palavra é para a gente. Nós somos irmãos de Jesus. O irmão por adoção é menos irmão do que o irmão de sangue? Não. Segundo a música do Sérgio Reis, às vezes um filho por adoção é mais filho do que os 10. Não é isso que é uma música dele? Os 10 filhos que ele... me fala aí o sertanejo raiz. Ele tinha 7 filhos de sangue. E o único que cuida dele na velhice é o adotivo. Então, viajei, né, gente? Aqui é assim, a gente vai do foro privilegiado para o Sérgio Reis, mas dá tudo certo no final. Então, um filho por adoção não é maior ou menor do que um filho de sangue, pelo contrário. E nós somos irmãos por adoção de Jesus.
Bom, então entendemos que o escolhi apenas vocês é porque Jesus não dava para nascer de todos os lugares da terra. Tinha que nascer um Jesus de um lugar, e Israel foi escolhido esse lugar. Essa versão que eu estou aqui, a mensagem fala assim: ouça isso, Israel, o Eterno está chamando vocês à responsabilidade. Com mais poder, existe mais responsabilidade, exceto no Brasil. Estão entendendo onde eu quero chegar? Aqui no Brasil, na política, menos responsabilidade. Eles não têm que assumir nada do que eles fazem. Eles têm foro privilegiado. Mas a nação de Deus é chamada para responsabilidade. Nós, cristãos, irmãos de Jesus, enxertados na videira, nação de Israel escolhida, temos uma responsabilidade. Vamos lá. Versículo 14, eu vou ver aqui nessa versão, fala assim: observem bem o dia que eu vou fazer Israel pagar por seus pecados, pagar pelos pecados do altar de adoração em Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e mansões desaparecerão, declara o Senhor. O Senhor nos chama para responsabilidade. No céu e para cidadãos dos céus, não existe foro privilegiado. Nós prestamos conta de tudo que nós fazemos. Deus é justo. Mas o que eu tenho visto, meus irmãos, não aqui só na igreja, mas eu tenho visto em muitos cristãos, em muitos discursos, e essa é a atenção que eu quero para essa palavra. É que tem muitos cristãos que acham que tem foro privilegiado só porque são cristãos. Ah, mas eu já sou cristão, eu conheço a Bíblia, eu conheço o Evangelho, eu trabalho nos ministérios da igreja. Então, se eu peco, Deus gosta mais de mim por isso do que um pecador no mundo. Então, Ele me perdoa. Se eu adultero, eu tenho um foro privilegiado, porque eu sou cristão, Deus me entende. Se eu namoro e estou em fornicação, mas depois Deus me perdoa, porque eu fui criado na igreja. Então, se eu tiver relação com meu namorado ou com outras pessoas, que nem meu namorado às vezes são, tá tudo bem, porque eu sou crente e eu trabalho para Deus na igreja, eu tenho ministério, eu tenho um foro privilegiado. Tem muitas pessoas que estão na igreja, que estão trabalhando nos ministérios e estão achando que podem pecar à vontade, porque têm um foro privilegiado com Deus, só porque são cristãos, só porque vêm no culto, só porque tem uma igreja. Falei de pecados que talvez não tenha aqui, mas então eu vou falar de pecados de vícios. Então eu vou falar de disputas por ego, por inveja e por ciúmes dentro da própria igreja. Mas eu posso sentir isso, porque eu estou na igreja, né? Então, Deus gosta mais de mim do que dos ímpios. Eu sou filha, eles são criaturas. Então, eu tenho um foro privilegiado. Deus não vai me castigar, Deus vai me perdoar a tempo. Meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Satanás, ele age com uma ferramenta muito poderosa dentro da nossa mente. Essa palavra se chama engano, essa ferramenta. E o engano nos cega. E se não prestarmos atenção, a gente vai ser anestesiado, seremos anestesiados pelo engano e viveremos dentro da igreja, pecando, enganados, achando que está tudo bem, achando que só porque a gente está aqui, trabalha para Deus e faz uma coisinha ou outra, a gente tem foro privilegiado.
A gente é especial para Deus, então a gente pode fazer isso. Ah, mas eu não faço esse pecado. Mas eu estou me enganando e caminhando direto para um outro caminho, que não é a Israel celestial. Não existe foro privilegiado para quem é cristão. Pelo contrário, Deus nos escolheu para servir e servir de verdade. Então, essa palavra de Amós é muito direta para nós. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade do seu pecado. Para de culpar os outros, de justificar no outro a sua culpa. A responsabilidade de porque... Ah, mas eu fiz isso porque ele não... Mas eu não perdoo porque olha quem está errado. Ah, mas eu não olho mais para a cara dela porque ela não me cumprimenta. Ah, então a gente fica justificando e colocando na costa de todo mundo a responsabilidade do nosso pecado. Achando que Deus vai entender as nossas justificativas. Ah, Deus, mas eu namoro com ele, o senhor sabe, né? A gente não tem dinheiro para casar e não tem dinheiro para ter um apartamento agora, então a gente vai ter relação, porque senão eu vou perder esse namorado que o Senhor me deu. Gente, esses papos não colam com Deus. Ah, Deus, a minha mulher, ela não sabe. Então eu preciso da pornografia para me alimentar, porque ela não me alimenta o suficiente. Essa foi a mulher que você escolheu. Assuma a sua responsabilidade. Assuma o seu casamento, conserte isso diante de Deus e para de ser enganado achando que Deus vai compreender esse tipo de vício. Os nossos relacionamentos, às vezes, dentro da igreja, estão sensíveis demais. Sensíveis demais. A gente não perdoa, parece que mais como antes. A gente não chora o choro do outro como antes. A gente está mais egoísta do que nunca, fechando a gente no nosso quadradinho mais do que nunca. A dor do outro não está mais doendo tanto na gente. Ai, mais um falando disso. Ai, mais um irmão com esse problema. Ai, nossa. A gente tem preguiça de se relacionar. Preguiça de cuidar uns dos outros, muitas vezes. Isso é pecado. Você não é cristão? Assuma a sua responsabilidade. O reino de Deus é ganhado à força, não é ganhado a justificativas. Não é através de justificativas. Meus irmãos, assuma a sua responsabilidade. Para de ser problemático, por favor. Eu sempre falo isso aqui. Eu amo pessoas que têm problemas. Amo. Amo pensar em solução, fazer plano de ação, estar com ele em cada vitória. Mas eu não gosto e não sou obrigada a gostar de gente que adora seus problemas. Se você adora seus problemas, se você não quer sair desse lugar, se você gosta deles para ser vítima, para ser coitado, para ficar chorando, então nem fala. Comigo, pelo menos, não fala, porque isso eu não tenho paciência. E eu vou te falar, nem Deus tem paciência com você, porque você não está assumindo suas responsabilidades. Muitos problemas que temos, nós mesmos criamos. Ai, Samara, eu não aguento mais meus filhos. Quer para você? Ai, Samara, fala com meu filho, porque eu não falo com ele, eu não tenho paciência com ele. Eu parei seu filho por acaso? A responsabilidade é sua. Eu posso aconselhar e vou fazer isso com muito amor, mas você já fez sua parte? Com sabedoria, assumindo a responsabilidade que Deus te deu. Vamos parar de adorar problema. Vamos se colocar como Israel de Deus, se posicionar como nação que Deus escolheu para intimidade, que Deus escolheu para relacionamento. Ele escolheu. Então vamos nos comportar como escolhidos, não para ter foro privilegiado, mas para assumir as responsabilidades das escolhas que fazemos ao longo das nossas vidas. No capítulo 5, versículo 6, ele fala assim: busquem ao eterno e vivam. Vivam, não sobrevivam. Busquem ao Senhor e terão vida.
Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Vamos para o versículo 14, Belinha, por favor. Busquem o bem e não... O que a gente tem buscado da nossa vida? Se a gente tem buscado o mal, a responsabilidade desse mal a gente vai ter que assumir uma hora. E não adianta culpar ninguém por isso. E não adianta achar que é protegido de Deus, porque é batista, porque vem no culto todo domingo, porque nasceu numa família cristã. Deus trata cada um como se houvesse só uma pessoa no mundo para tratar. Deu para entender? Eu sou filha de pastor, dane-se. Um monte de filho de pastor vai para o inferno. Um monte. Se eu falar que é a maioria, vocês vão ficar chocados. Mas do que eu conheço, a maioria. É individual. O tratamento é individual. A salvação é individual. O foro privilegiado é inexistente. Vamos assumir. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Se a gente escolher o bem, Ele vai estar com a gente. Se a gente assumir a nossa responsabilidade, Ele vai estar com a gente. Se a gente buscar o bem para a nossa vida, Ele vai estar com a gente. Isso é promessa. Isso é profecia para a gente viver nesse tempo. Busquem o bem. Gente, está tão clara essa palavra. E essa palavra foi profetizada há tantos e tantos anos. Vamos para o 15, Isa? Ele vai falar de novo, ó. Odeiem o mal. Odeiem o mal. O que a gente faz hoje com o mal? A gente maqueia ele, para ele ficar com cara de bom, e ainda vai justificar para Deus por que a gente está fazendo isso. De novo, por que eu faço esse pecado? Porque fulano, porque ciclano. Esquece. Sua vida espiritual é você e Deus. Por que eu invejo? Porque eu sou mal resolvido comigo. Porque eu não tenho eu não sou curado. Porque eu não tenho uma autoestima. Eu não entendi ainda quem eu sou em Deus. E o que Deus fez para mim, o que Deus é por mim. Eu não entendi. Por isso que eu invejo. Porque eu tenho ciúmes? Porque eu não entendi o amor de Deus por mim. Então eu quero suprir as minhas carências nas pessoas que nunca vão conseguir suprir. Eu não supro em Deus. Por que eu não perdoo? Porque eu sou cheio de ego, cheio de orgulho. E eu quero justificar que todo mundo tem problema, mas eu sou muito bom. Eu já falei aqui, vou repetir. Samara, eu sou sozinha. Eu sou coitadinho. Nossa, ninguém é meu amigo. Eu aprendi isso com um pastor numa live. E ele falou, se você é sozinho, se você não tem amigos, já pensou, você é amigo de alguém? Você ajuda alguém? Você é um bom amigo para alguém? Se a gente é sozinho, a gente não tem que ser vítima. A gente tem que pensar, o que tem de errado comigo? Ou eu sou chato pra caramba. Ninguém me aguenta. E eu vou ter que consertar isso. Ou eu não tenho sido amigo de ninguém. Porque tem muitas essas amizades unilaterais. E a gente tem que ter cuidado para isso não acontecer na igreja. Sabe como é uma amizade unilateral? Só você fala dos seus problemas. Você nunca deixa a pessoa falar do dela. Ai, amiga, quero muito falar com você. A pessoa vai e fala. Não comigo, tá, gente? Eu sou pastora, eu tenho que ouvir mesmo. Estou falando entre vocês. Mas a pessoa fala, chora. Ah! Aí na hora que você vai falar alguma coisa, então tá, eu tenho que ir embora agora. Isso não é amigo. A pessoa está te sugando suas energias, sugando sua disposição, sugando sua própria amizade. Se não tem troca, sai disso. E às vezes dentro da igreja a gente tem sido assim, a gente só quer falar, a gente não quer mais ouvir, a gente não tem paciência. Gente, isso são pecados que acontecem aqui, mas que a gente fica mascarando, se enganando, achando que está tudo bem, que está tudo certo. E que Deus vai nos proteger, porque a gente tem um foro privilegiado com Ele. Eu sou batista.
eu vou para a igreja, eu tenho um ministério. Que não se trata bem aqui em cima do altar, ó. Que chega, nem cumprimenta uns aos outros. Ou que faz aquela treta. E ninguém imagina antes do louvor. Aí vai cantar, vai estar... Mas antes do ensaio, você é ridículo, você toca mal, isso aí está desafinado, isso aí não sei o que lá. Gente, tem jeitos e jeitos para a gente falar tudo. E eu vou falar uma coisa, seu louvor pode ser afinado, você pode cantar lindo igual o Pavarotti. Não vai subir nesse teto, não vai nem passar do semente ágape. Não vai, Deus não vai receber. Quer maquiar com voz bonita, com dom? Não vai rolar. Assuma a responsabilidade. Ame no louvor também. Ame no ensaio também. Sorria no ensaio também. Mas eu não sou de sorrir, então aprenda. Porque eu não acho que Jesus atraiu multidões sem saber sorrir. Ninguém emburrado, de cara feia, mal-humorado, atrai multidões, gente. Esse não é o Jesus que eu conheço e que a Bíblia me fala. Sorria. Não precisa sorrir tanto. Mas faz alguma coisa que mostre o seu Jesus aqui dentro para começar. Difícil, né, gente? Eu nem gosto, eu fico mal depois, pode ter certeza. Eu falo essas coisas, amanhã eu acordo quebrada, porque eu não gosto, não é meu perfil, mas eu preciso dar essa palavra. Versículo 21. Vamos amar o bem, vamos escolher o bem. Eu odeio e desprezo suas festas religiosas. Eu não suporto suas assembleias solenes. Gente, isso é culto. Deus falava isso para o povo de Israel, através do profeta. Misericórdia. Vou ler na minha versão aqui. Eu não suporto os encontros religiosos de vocês. Eu estou cheio dos seus congressos e convenções. Não me interessam os seus projetos religiosos. Seus lemas e alvos presunçosos. Eu estou enojado das suas estratégias para levantar fundos. Por que a gente não tem templo próprio? Enquanto tem igrejas em Jaguariúna que já receberam 3 templos, uma igreja só da prefeitura. Porque a gente não vai se prostituir para isso. A igreja é do Senhor. Se Ele não quer nos dar um templo próprio, nós ficaremos pagando aluguel com honra. Batendo no peito. A gente não vai fazer estratégia presunçosa. Falaram para a gente essa semana. Por que vocês não têm uma estrutura XPTO com senhas e códigos para os nossos cultinhos? Porque meu filho foi no cultinho da outra igreja. É muito forte o que eu vou falar. E dói. E tinha uma estrutura que parecia de shopping para ele. Tem problema, pode ficar lá. Mas fica bem debaixo de um pastor adúltero, que não pediu perdão até hoje para a esposa nem para a igreja. Se é isso que você está preferindo, aqui não é o seu lugar. Então a gente tem que lembrar para que a gente está nessa terra e o que a gente quer para a gente como cristão. Que tipo de gente a gente quer seguir, ser e estar junto. E dividir o pão. A gente, meus irmãos, devia ser os últimos a pensar em conforto. A gente é irmão dos que
caverna tentando adorar a Deus, dos que estão tendo que comer página da Bíblia literalmente, e quando chega a guarda, quando chega os extremistas, terroristas, porque não podem ver ele com nada de Deus. A gente é irmão daqueles que têm igrejas explodidas, daqueles que os pastores morrem por conta do evangelho, e a gente está super focado na estrutura da senha que dão para a segurança do meu filho. Pelo amor de Deus, eu imagino Deus enojado desse tipo de coisa. Deus não é nosso garçom. A gente não está num shopping. A gente está para ouvir a palavra, para compartilhar o que tem, para tirar a túnica e dar para o outro. A gente está aqui para tirar nossa parte do cabelo e dar na peruca da outra, igual a gente fez aqui nas escolhidas. A gente está aqui para servir, para compartilhar, para dividir o tudo, sendo um só coração. A gente não está aqui para... Esse ar-condicionado não funciona. Está um absurdo aquele calor hoje. Glória a Deus por quem tem templos e riquezas e conforto. Eu acho incrível. Eu acho que todo mundo tem que conhecer o Templo de Salomão. Me perguntam o que eu acho que tem que conhecer. É incrível aquele lugar. Vai, frequenta. Mas também deixa suas calças lá. E não vem me reclamar. Que perdeu dinheiro, que perdeu a casa, que perdeu o carro, que perdeu... Não vem. Então, o que a gente está priorizando? Eu estou enojado das suas táticas de relações públicas e criação da própria imagem. Por que a gente é líder na igreja? Por que a gente gosta do microfone? É para propagar o reino? É para inspirar pessoas a seguir aquele que é a maior inspiração do universo? Ou é para ter um nome? Ou é para ter um título? Ou é para ser líder e poder mandar? Qual é a essência, a motivação? Se o Senhor colocar uma lupa na intenção do seu coração para ver o que você faz e por que faz, o que Ele vai achar aí? O que Ele vai achar aqui? Eu faço para os outros verem? Eu faço para morrer de cansaço e falar, estou tão cansada, porque o que é a igreja sem mim? A igreja sem você é a igreja. Com você é a igreja. Comigo é a igreja, semigo é a igreja. A igreja é de Jesus. Eu não suporto mais sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Alguém aí sabe o que eu quero? Eu quero justiça. Um mar de justiça. Eu não quero foro privilegiado. Eu não quero filhos que acham que são privilegiados porque são meus filhos. Eu quero justiça, a começar dos meus filhos. Eu quero integridade, rios de integridade. É isso que eu quero. Isso é tudo que eu quero. Está aqui. Não vou explicar isso, né? A gente tem sido íntegro diante de Deus. Sabe o que quer dizer íntegro? Íntegro quer dizer inteiro. A gente tem sido inteiro no que a gente faz. Tem ofertado nossas vidas de forma inteira? Ou é pela metade? Ou é pelos restos? Ou a gente faz e se promove do que faz o tempo todo? Ou a gente faz achando que a gente é insubstituível? Em Amós 7, eu falei que até o 6, vai até o 7. Amós 7. Amós 7, eu queria ver nessa linguagem aí. Amós 7, vamos ver o 5, por favor. O 4, por favor, Belinha.
o soberano, o Senhor, mostrou-me também que para o julgamento estava chamando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Aqui já está falando do Apocalipse, tá, gente? Então eu clamei, soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Isso aqui é fim dos tempos, como a Ana falou no louvor. Amós estava falando desse tempo. Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou, isso também não acontecerá. Calma. Ele me mostrou ainda isso, o Senhor com um prumo na mão. O prumo é aquilo que a gente usa aí, vou falar papo de pedreiro porque eu sei que é isso. É aquilo que a gente usa para deixar o tijolo assentado bonitinho, para ver se está tudo certo, está tudo alinhado. Obrigada. Deus está com um prumo, ó, passando. E o muro tem que ser construído a rigor do prumo, íntegro. E o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então o Senhor disse, veja, eu estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, não vou poupá-lo mais. Mas aqui na minha versão, olha que diferente. Quando será o próximo pagamento para que eu possa sair por aí e torrar meu dinheiro? Quanto falta para o fim de semana para que eu possa me divertir? Qual é a motivação da gente junto? Se for só se divertir, também está errado. Na igreja e fora da igreja, a gente vai ter luta, vai ter tribulação, vai ter tudo. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês que dão pouco e querem muito. Às vezes, a gente exige tanto de Deus, porque o Senhor não me deu isso, porque o Senhor não faz isso, porque o Senhor não causa com isso, e a gente dá tão pouco para Deus. A verdade é que a gente tinha que só dar para Deus, na verdade, e falar, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que eu quero. O Senhor sabe o que é bom para mim. O Senhor sabe mais do que a minha vontade, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu entrego para Ele. E aí Ele me dá. E aí, para finalizar com uma boa notícia, né? Não vou deixar vocês tão mal assim, reflexivos. Vamos para o 9, 11 e 12, por favor. Naquele dia, eu levantarei a tenda caída de Davi. Será que a nossa tenda está caída, Israel? Ele vai nos levantar em nome de Jesus. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Vamos ao prumo. Consertar, deixar reto o que está torto na nossa vida. Vamos ter integridade. Vamos parar de culpar o outro, de justificar nossos pecados. Aí, Ele vai consertar o que tiver quebrado, vai restaurar as nossas ruínas, vai reerguer para que seja como era no passado. Como era quando a gente se converteu, como era com a gente no primeiro amor, lembra? Ele pode fazer isso, mas a gente tem que ter a responsabilidade de assumir. 12. Para que meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem. Está pronto para conquistar as nações para o Senhor? Amém? E a nação começa com a sua família, a nação começa com o seu vizinho, a nação começa com o seu amigo do trabalho. Amém? Declara o Senhor que realizará essas coisas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. As coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar de tanta rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só.
para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Igreja, responsabilidade, integridade, assumir problema, não culpar os outros, coloca a vida no prumo. E a gente vai ficar, não conseguindo ver a rapidez e o tanto de bênçãos que vão estar à nossa volta. Bênçãos espirituais, me entendam. Vitórias espirituais. Bênçãos como vinho jorrando dos montes e das colinas. Eu vou consertar tudo de novo para o meu povo, Israel. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada pelo profeta Amós ter tido tanta ousadia de falar tantas coisas fortes que nós, igreja, hoje, o teu Israel escolhido, temos desatentado. Mas que hoje, nessa noite, nessa manhã, nós possamos estar centralizados na tua vontade, no teu querer para as nossas vidas. Nos dê estratégias espirituais para que possamos colocar a nossa vida no prumo, para que possamos servir e não querer ser servido, para que possamos amar o outro como o Senhor amou, para que possamos, Deus, assumir nossas responsabilidades, entendendo que não temos foro privilegiado, porque um dia nós aceitamos o Senhor. Não temos um foro privilegiado, porque um dia o Senhor nos enxertou na videira. Não temos um foro privilegiado, porque estamos no ministério XPTO, ou porque somos líder aqui ou ali. Não temos nenhum tipo de privilégio. Somos teus filhos e muitas responsabilidades vêm com esse chamado que o Senhor nos deu. Nos capacite, nos direcione, nos instrua, nos ajude. E que possamos te agradar, a ponto desse dia lindo, a ponto da Nova Jerusalém, estarmos todos juntos, comemorando que vencemos esse mundo, que vencemos nossa carne, e que fomos mais Jesus e menos nós mesmos. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Que o amor de Deus o Pai, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e doce consolação do Espírito Santo de Deus, fique com todos nós, hoje e para todo sempre. Vão em paz, igreja querida. Deus abençoe. Ótima semana.